O cerco se fecha contra Flor de Lis. MP quer deputada presa, ainda que com imunidade parlamentar. A carta falsa teria posto tudo a perder, segundo Misael, filho de Flor de Lis, que a denunciou. O Ministério Público Federal pediu a suspensão do exercício da função pública da deputada federal Flor de Lis e solicita também, em caráter de urgência, tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno a parlamentar, por considerá-la um perigo à segurança das testemunhas do caso. O promotor Carlos Gustavo Coelho de Andrade fez um pedido à terceira vara criminal de Niterói para que haja suspensão do exercício da função pública da deputada federal Flor de Lis, acusada de ser mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Foi solicitado ainda que a parlamentar seja monitorada por tornozeleira eletrônica e obrigada a cumprir recolhimento domiciliar noturno. A informação teria chegado hoje, mas o pedido foi feito na última sexta-feira e ainda não houve decisão judicial. Requerimentos estes que já tinham sido feitos pelo MP, quando houve oferecimento da denúncia contra Flor de Lis, mas acabaram negados pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce. A magistrada determinou que outras medidas cautelares, como proibição de mudar de endereço e ter contato com testemunhas e réus do processo, eram suficientes. Flor de Lis não pode ser presa em razão de sua imunidade parlamentar. O Ministério Público, no entanto, voltou a fazer as solicitações argumentando ter fatos novos, como atentados a testemunhas. Ao menos 2 das testemunhas do caso já sofreram represálias. Segundo Misael, filho de Flor de Lis, que denunciou o esquema da mãe, e Regiane Rabelo, ex-patroa de Lucas dos Santos, filho preso acusado de ter comprado a arma do crime, Regiane teme por sua integridade física, uma vez que teve uma bomba lançada na área externa de sua casa e sofreu ameaças indiretas de um dos filhos biológicos de Flor de Lis, Adriano, que está preso. Adriano estava para ser solto por não ter envolvimento direto ao crime, mas sabendo das ameaças à testemunha, a justiça o manteve preso. Segundo Regiane, Adriano é agressivo e já havia ameaçado em outra ocasião por ela ter defendido Lucas. A ex-patroa do garoto parece ter com ele uma relação maternal. Inclusive, o rapaz preso deu o nome de Regiane quando questionado sobre a pessoa que mais confia na vida. Ela também é a única autorizada a ter contato com Lucas. Misael teve o carro todo arranhado e câmeras de segurança filmaram a ação. E o vereador e sua esposa temem por suas vidas. Misael tem circulado em carro blindado e com muita cautela em horários e localizações e tem dado entrevistas a canais gospels também como uma estratégia de segurança. A esposa de Misael, assim como o marido, braço direito do pastor Anderson, se juntaram à família biológica do pastor na época e com Danielzinho, o menino que acreditava ser filho biológico de Flor de Lis, e Anderson. A mãe do pastor e a irmã faleceram logo após sua morte, e Danielzinho vive com o irmão Misael, seu filho e sua esposa Luane, que era também assessora de Flor de Lis, e foi exonerada pela deputada após denunciá-la. A irmã do pastor, segundo parentes contaram, Michele, ficou muito debilitada após o falecimento do irmão. Ela teve internada no Hospital Municipal Carlos Tordelli, em Niterói, com caso grave de anemia, enquanto que a mãe do pastor, Maria Edna do Carmo, de 65 anos, teve um infarto provocado por um pico de glicose. Voltando à ex-patroa de Lucas, Regiane, ela afirmou ao MP que se sente insegura com a liberdade de Flor de Lis e também com a possibilidade de liberdade de Adriano dos Santos. A defesa do rapaz entrou com um pedido de revogação de sua prisão, que acabou indeferida pela justiça. Regiane afirma que Adriano é agressivo e já lhe intimidou em uma ocasião. A empresária ainda afirmou que o rapaz usa do dinheiro e poder de Flor de Lis, decorrentes do mandato parlamentar, para intimidá-la. A família de Misael foi, segundo o delegado Alan Bastos, crucial para as investigações e elucidações do caso que tornou a deputada Flor de Lis ré por ser mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. A história tem elementos complexos, ao mesmo tempo que simples, com detalhes sórdidos e não só hipotéticos, mas que constam nos autos do processo. O que mais nos intriga é o poder de influência de Flor de Lis na mente de seus filhos. Normalmente,
Mas muito normalmente, em 2 dias, um já teria começado a acusar o outro, o que não acontece aqui no caso do assassinato do pastor. Ao que parece, estão Flor de Lis e seus filhos de primeira geração de um lado, Lucas do outro e o mundo em outro ainda. Para fundamentar seu pedido, o promotor argumentou ainda a dificuldade de localização do paradeiro de Flor de Lis para ser citada no processo criminal respondido por ela na 3ª Vara Criminal de Niterói. O membro do MP cita também que a própria Corregedoria da Câmara dos Deputados teve dificuldades em localizá-la, para também intimá-la do processo contra ela na casa. A liberdade plena da ré Flor de Lis, somada ao exercício de posição de poder estatal e a incerteza e impossibilidade de se rastrear seu paradeiro, diretamente decorrentes do indeferimento das medidas cautelares requeridas, causam severa intranquilidade não apenas na testemunha que diretamente sofreu o atentado, como também em todas as demais testemunhas e nos corréus, atrapalhando sobremodo o andamento do feito e a instrução criminal. Por outro lado, a situação de embaraço, a instrução e trâmite do feito é agravada pela disponibilização do aparato estatal para a ré, em decorrência da destacada posição de poder em que se encontra, diante do exercício do mandato efetivo de parlamentar federal, escreveu o promotor em seu pedido. Flor de Lis está proibida de ter qualquer contato com testemunhas. No requerimento, o Ministério Público do Rio de Janeiro citou as tentativas de localização da deputada. Ela pode facilmente violar o teor das cautelares já deferidas e manter contatos impróprios com testemunhas, na medida em que seus passos não são passíveis de serem rastreados e identificados, disse o trecho do requerimento. O documento também inclui o depoimento prestado ao MP na última quinta-feira pela empresária Regiane Ramos Cupit Rabelo, que disse ter sido vítima de um atentado à bomba. Segundo ela, o artefato explosivo foi jogado em frente ao seu imóvel. A testemunha se sentia insegura e com medo ainda mais diante da liberdade da... Enquanto na Band reestreia Floribela, sucesso dos anos 2000, nós aqui seguimos a saga Flor de Lis, sendo a primeira uma história infantil e lúdica, enquanto que a outra, apesar de ter crianças envolvidas, está mais para um suspense que deixaria Hitchcock com os cabelos em pé.